Olá, meu nome é professora Miriam e nesta videoaula iremos fazer a correção do PET do segundo ano do ensino médio, semana 2. A semana 2 trouxe para vocês uma revisão em função de segundo grau e função exponencial, tá? Então vamos aqui, atividades 1. Quem tiver dúvida, eu vou deixar também no link, o link para a função de segundo grau, uma explicação, uma aula introdutória e também de função exponencial, tá? Para vocês tirarem dúvida e se aprofundarem. Questão 1. Em um restaurante, para cada mesa é calculado um nível de desperdício, um número variado de 0 até 10. Conforme nível X, o cliente vai pagar uma taxa Y em reais, calculada dessa forma. No caso, se o X estiver entre 0 e 2, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2, a taxa que você vai pagar vai ser X dividido por 2. Se for maior que 2 e menor ou igual a 4, aí a função vai ser Y igual a X menos 1. E x menor que 4, o y vai ser 2x menos 5. Então, aqui você tem um gráfico. Sempre analisem o gráfico, tá? Então, no eixo do x, né? Que aqui é o eixo do x, nós temos o nível de desperdício. E aqui no eixo y, o que você vai pagar de taxa em reais. Então, na questão 1, tá falando, se um cliente pagou R$ 2,50 de taxa, seu nível de desperdício foi... Então, ele pagou R$ 2,50 de taxa. Vocês podem fazer isso de duas formas. Vocês podem analisar pelo gráfico. Então, pelo gráfico, ele teria... Vou pegar uma outra cor aqui. Ele teria R$ 2,50 de taxa. Então, 2,50. Então, ele viria aqui... encontraria com o gráfico vermelho, e aí vocês desceriam para o eixo X, e aqui teria o valor de 3,50 de X e 2,50 para Y. Mas vamos fazer isso resolvendo, tá? Se ele pagou 2,50 de taxa, este meu valor aqui é o valor de Y. Então, nós vamos colocar isso, usar isso em qual função, tá? Se é 2,50 e ele baixou aqui no x de 3,50, vamos certificar se realmente vai dar este valor. Então, eu tenho a função que y vai ser igual a x menos 1. O meu y vai ser 2,50. X menos 1. Vou jogar o 1 para o primeiro membro. 2,50 mais 1 vai ser igual a X. 2,50 mais 1, 3,50. Logo, o X deu 3,50. Mas, professora, precisava resolver? Não, não precisava. Pelo gráfico, vocês já têm essa resposta, que seria letra B. 3,50 seria o valor de X. 2. Dada a função menos 3x ao quadrado mais 2x mais y, a diferença significa o quê? Um menos o outro. Entre x e y, respectivamente, referentes ao par ordenado xv, yv, que é o do vértice, né? Desta função é. Sabemos que aqui nós temos uma função de segundo grau. Toda função de segundo grau é uma parábola. Então, vocês podem ter o gráfico. Vai ser uma parábola. O meu A é igual a menos 3. O meu B é igual a 2 e o meu C é igual a 1. Então, tem uma função de segundo grau completa, tá?
Se meu A é negativo, eu sei que a minha parábola ela é decrescente, então ela vai ter a concavidade voltada para baixo. E sempre nós temos quem? O vértice. Então, nós podemos ter diversas parábolas aqui. Podemos ter nessa fórmula, podemos ter uma outra aqui, tá? Mas sempre com a concavidade voltada para baixo. E o meu vértice sempre aonde a parábola vai estar mudando o sentido. No caso aí, como ela é decrescente, ela começa subindo, vai até o vértice, né, que vai estar no ponto máximo, e depois começa a descer. Então, qual é a fórmula, né, do x do vértice e o y do vértice? X do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Vamos calcular o x do vértice. Menos b, o meu b vale 2. Então, menos 2 sobre 2 vezes o a. O a é negativo, cuidado com esse sinal. Então, deixa aqui. X do vértice vai ser menos 2 sobre menos 6. Menos 2 sobre menos 6, menos dividido por menos vai dar mais, e eu posso simplificar. Então, fica 1/3. Agora, o y do vértice, nós temos o menos delta. Vou colocar entre parênteses a fórmula do delta, vocês têm que saber. B ao quadrado menos 4AC. Fecha. Tudo isso dividido por 4 vezes o A. O A é menos 3. Y do vértice, menos... Se vocês quiserem calcular o delta separado, sem problemas. O B é 2, então fica 2 ao quadrado, menos 4. O A é menos 3 e o C é 1. Tudo isso dividido. 4 vezes menos 3, menos 12. Y do vértice, menos 2 ao quadrado vai dar 4, menos 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Aliás, mais 12, perdão, menos 4 vezes menos 3, mais 12. Com 4, aqui vai ficar 16. Tudo isso sobre menos 12. Simplificando aqui, o meu y do vértice, ele vai ser menos dividido por menos vai dar mais. E simplificando 16 com 12, vai dar 4/3. Então, com isso, eu encontrei o meu par ordenado que representa o vértice. Quem é o meu ponto? Qual é meu ponto do vértice? 1/3 e 4/3. Só que não é isso que está pedindo. Está pedindo a diferença entre o x do vértice e o y do vértice. Sempre volta na questão do problema. Então, como que eu resolvo essa diferença? É aqui agora que eu vou achar a minha resposta. Diferença. Primeiro é o x do vértice. 1/3 menos 4/3. Eu já posso fazer essa subtração porque os meus denominadores são iguais. Então, eu mantenho o denominador. 1 menos 4 vai dar menos 3. Menos 3 dividido por 3, essa diferença vai dar menos 1. Menos 1, a resposta é letra A. Ok? Então, vocês têm que calcular o x do vértice, o y do vértice e fazer a diferença. 3. O gráfico que representa a função x ao quadrado menos 3x mais 2 é... Gente, análise de gráfico é muito legal e dá para vocês ganharem tempo e descobrir o gráfico sem resolver, sem achar raiz, sem nada. Vamos lá. Vamos entender o que nós temos aí no gráfico.
A minha função é x ao quadrado menos 3x mais 2. Olha o que nós temos aqui. Eu sei que o meu A vale 1, o meu B vale menos 3 e o meu C é 2. Por aqui eu já tiro várias informações do gráfico e já podemos eliminar vários aqui. Se meu A é igual a 1, eu tenho, ele é maior que 0, a minha função é crescente. Se a minha função é crescente, a concavidade é voltada para cima. Quais os gráficos que eu já elimino? Eu elimino o gráfico 3 e o gráfico 4. Vamos continuar analisando. Uma outra coisa que vocês vão analisar direto é o C. O C, o valor de C é o valor que corta o eixo do Y. Se meu C vale 2, o meu ponto que corta Y vai ser 0 para X e 2 para Y. Eu já tenho este ponto. Então, eu tenho uma concavidade voltada para cima, cortando no 2. Mas presta atenção, esses dois gráficos, o 1 e o 2, todos dois cortam em 2, ó. Isso aqui é 2. E aqui também é 2. Então, para isso, ou vocês podem utilizar duas formas. Ou vocês resolvem, acham o x1 e o x2, que são as raízes, ou vocês analisem o B. O B, ele tem o sinal do B, tem uma função muito importante para a gente determinar o gráfico. O sinal do meu B, o B vale menos 3. Este sinal negativo me fala que eu vou cortar o eixo do Y, corta Y no sentido decrescente. Corta Y no sentido decrescente. Então, a parábola, ela é decrescente quando ela está cortando Y. Qual é a diferença, então, do 1 para o 2? Olha aqui, o 1 está cortando o Y no sentido decrescente. E olha o 2, corta o Y no sentido crescente. Então, aqui, a 2 também está eliminada. Então, nós vamos ficar com a letra A. Mas, se vocês não tiverem dúvida, não conseguirem resolver, aí vocês vão ter que achar as duas raízes. Calcular a Bhaskara e achar x1 e x2. Podem até tirar a prova que vocês vão ter o x1 valendo 1 e o x2 valendo 2. Tá? Mas a opção correta aqui é a 1, analisando somente todos os dados da função. Coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C. Próximo, 4. Ao construirmos o gráfico referente a essa função, observamos que ele intercepta o eixo das abscissas. Eixo das abscissas é o eixo do X, em dois pontos distintos. Estes pontos são, aqui no caso, a gente teria que realmente resolver, né, e calcular o valor de X e de Y. Eu trouxe o gráfico para vocês, pois eu já achei o ponto, que é 3 e menos 1. Eu já criei ele no GeoGebra. Olha para vocês verem. Esse 3, que é o valor do C, corta o eixo do Y. O meu B é positivo, tá? Voltando um pouquinho na questão anterior. Então, vai cortar no sentido crescente. O meu A é negativo, tem a concavidade voltada para baixo. Mas vamos lá calcular as raízes. Para eu estar calculando as raízes, eu tenho um A valendo menos 1, um B valendo 2 e o coeficiente C valendo 3. Vamos calcular por Bhaskara, né? Porque nós temos aqui uma função segundo grau completa. Delta B ao quadrado menos 4AC.
delta vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que dá menos 1, e o C, que é 3. 4 mais 12, delta 16. X menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. X menos B, o B é 2, então fica menos 2, mais ou menos. O meu delta é 16, raiz de 16, 4. Sobre 2 vezes menos 1. Cuidado com o negativo do 1, do A. X1, eu vou fazer menos 2 mais 4, vão ficar 2 sobre menos 2, que vai dar menos 1. E o x2 ou x duas linhas? Menos 2 menos 4, menos 6, dividido por menos 2, que vai dar 3. Então, as minhas raízes, x' vale menos 1, duas linhas vale 3. Então, tá aí o gráfico. Aqui um pouco de função exponencial, tá? A função exponencial é uma função onde o x vai estar numa potenciação, vai ser o expoente, né, de uma função. A função exponencial, ela é decrescente, no caso dessa, ou então ela pode ser crescente, se for nesse sentido, e ela nunca vai ultrapassar o eixo do x. Ela sempre vai vir aqui, mas não vai encostar em x e não vai ultrapassar x. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma figura, vou apagar esse que eu fiz aqui, né? Aqui nós temos um gráfico de uma função exponencial, no caso ela é decrescente. E a minha função é essa, b elevado a x com b maior que zero. A gente deu alguns valores aqui. Como que a gente vai trabalhar esses valores, essa expressão que foi dada? Nós vamos substituir o f de 1 nessa função e vamos substituir essa função usando menos 1, x valendo menos 1, somando e igualando a 10 terços. Vamos ver. A minha função é essa aqui, ó, f de x é igual a b elevado a x. Se eu fizer o f de 1, como que vai ficar? Eu quero encontrar B, então B tem que estar aqui na resposta, a gente vai ter que encontrar o B. Então, o f de 1 vai ficar B elevado a 1. Então, o meu f de 1 é B, ele vai valer B. F de 1 igual a B. Agora, nós vamos fazer o f de menos 1. O f de menos 1 vai ser igual a B elevado a menos 1. Então, nós vamos ter que B elevado a menos 1. Então, o f de menos 1, f de menos 1 vai ser igual, invertendo para tirar o negativo aqui, é 1 sobre B. Então, eu tenho que o f de 1 é B, f de menos 1, 1 sobre B. Então, agora nós vamos somar isso. B mais 1 sobre B vai ser igual a 10 terços. Vamos fazer o mínimo múltiplo comum, tá? Vamos eliminar este denominador fazendo o mínimo múltiplo comum. Entre B e 3, vai dar 3B. 3B, aqui lembre-se que tem 1, 3B dividido por 1, 3B, vezes B, 3B ao quadrado. 3B dividido por B vai dar 3, mais 1, vezes 1, 3. 3B dividido por 3 vai dar B, vezes 10, 10B. Com isso, eu elimino e vou organizar. Vejam bem que eu fiquei com uma função, com uma equação de segundo grau, escrita dessa forma. 3B ao quadrado menos 10B, vamos jogar o 10B por aqui, mais 3 igual a 0.
E agora a gente vai fazer a resolução na equação aqui de segundo grau, onde o A é 3, o B é menos 10 e o C é 3. Delta B ao quadrado menos 4AC. Delta menos 10 elevado a 2 vai dar 100, negativo elevado a par dá positivo. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. O meu delta vai ser 64. Continuando, eu vou ter x, vou continuar aqui, menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. X menos b, o b é 10, então menos com menos 10, né? Invertendo, vai ficar 10. Mais ou menos, raiz de 64 é 8, sobre 2 vezes, o meu a vale 3. x1, ou x'. 10 mais 8, 18, dividido por 6, que vai dar 3. x2, 10 menos 8 vai dar 2 sobre 6, que é igual a 1/3. E aí, vocês têm o x1 e o x2, um valendo 3 e outro valendo 1/3. E vocês têm a opção 3 e 1/3. Qual das duas vai ser a sua resposta? Quem vai te falar isso vai ser o gráfico, tá? Como essa função, ela é uma função decrescente, vocês têm que saber que o meu B, a minha base, ela é maior que 0 e menor que 1. Então, qual dos dois valores aqui é maior que 0 e menor que 1? Vai ser o 1/3. Então, para eu ter uma função decrescente, a minha base aqui, que no caso é o B, ele tem que ser maior que 0 e menor que 1. O 0 e o 1 não entram, tá? Não pode encostar aqui na 1. Aí, o que eu fiz aqui para vocês? Eu trouxe as duas funções. Essa função, ela é crescente se eu estiver usando o 3 com B, né? Com o meu resultado ali igual a 3. E essa função aqui, ela é decrescente. Então, o meu resultado vai ser 1/3. Letra D, 1/3. E o 6, aqui nós temos uma função 5x menos 7. Respondo. Primeira coisa, não é uma função de segundo grau, porque o x está elevado a 1. Eu não tenho uma função quadrática aqui. Mas vamos lá. Qual é o gráfico que representa? O gráfico que representa essa função é esta aqui. Vejam que aqui ele está cortando em menos 7. Menos 7 é o valor do meu B aqui, tá? No caso, vale a mesma coisa para a função de segundo grau. O termo independente é o termo que corta o eixo do y. Então, aqui tem a função linear. E vamos para as respostas. O gráfico é este. Letra B. Qual é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o que está ao lado do x. Então, vai ser o 5. É o que muda, tá? O linear, ele é invariável, vai ser o menos 7. Qual é, letra D, qual é o nome dado? O nome dado aqui, eu imaginei que é a função. Então, função linear ou função de primeiro grau. Qual é, ela é crescente ou decrescente? Por quê? Ela é crescente. Coloquei aqui para vocês, porque o A é igual a 5 e 5 é maior que 0. Então, ela é crescente, tá? Ela está crescendo. À medida que eu aumento o meu x, eu também aumento o meu y.
E F, qual é a raiz? A raiz é o valor que corta o eixo do x. Então, aqui vocês podem fazer menos b sobre a, porque vocês vão estar igualando a zero. Então, fica menos 7 sobre 5, vai dar 7 quintos. 7 dividido por 5 vai ser 1/4. Então, corta o eixo do x no valor de 1,4. Ok? Então, com isso, a gente termina a gravação, a correção dessa semana 2. Abraços e até a próxima.